Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai ver um resumo sobre a história do açougue de Pesqueira, o talho municipal, como se chamava na época, que é esse mesmo que está sendo reformado agora para receber o comércio popular da cidade. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal para a gente fortalecer a divulgação da história pesqueirense e também deixar um comentário com algum adendo, algum reparo ou alguma sugestão que você queira fazer para um possível próximo programa. E se você estiver ouvindo pelo podcast, passe no YouTube quando você puder e faça a sua participação. Agora sim, vamos começar. Até os anos de 1800, eu não sei exatamente até quando, porque essa precisão ela demandaria uma pesquisa mais profunda, que não é a intenção do programa. Mas até aquela época, a carne ela era comercializada de forma muito precária em Pesqueira. O que se tinha de mais organizado era a venda feita em feiras livres, na feira livre da vila e depois cidade de Pesqueira, né? Só que, na verdade, esse tipo de precariedade, até pouco tempo atrás a gente via, embora já em paralelo a uma forma mais organizada de fazer esse tipo de comércio, com mais higiene, favorecendo inclusive a saúde da população. E eu não sei se esse é o primeiro açougue, esse que eu vou começar falando, não sei se é o primeiro açougue de Pesqueira, mas o mais antigo que eu encontrei registro é um açougue que ficava na antiga Rua do Capim, ou Rua Santa Rita, que corresponde à atual Rua Deputado Eliseu Eloy, que é aquela rua que liga a Barão de Vila Bela ao bairro do Chucuruz. É um prédio que não existe mais, ele ficava ali e ele estreitava a rua atual. Ele foi demolido em meados da década de 1920, quando foi construído um novo prédio, que é o assunto principal do programa. Então, quando ele foi demolido, além de melhorar a estrutura do comércio de carne, ele liberou a abertura, o alargamento da atual Rua Deputado Eliseu Eloy. Então houve dois ganhos com isso. O novo açougue, ou talho municipal, como se chamava na época, então foi construído na Rua Barão de Vila Bela, no finalzinho da rua. E foi na época do governo do prefeito Cândido de Brito, o Major Candinho da Fábrica Peixe. E a gente tem um trecho de um documento do próprio Major Candinho, as palavras dele, falando um pouquinho como se deu essa construção. É bem interessante e ilustra bem esse assunto. Vejam só. Tive as minhas vistas voltadas à construção de açougues públicos na cidade e em todos os distritos. O existente em Pesqueira encontrei-o numa situação que atentava contra todas as regras de higiene e era um pardieiro indigno de figurar numa cidade que estava recebendo o surto do progresso de que carecia para o seu conserto ante os demais congêneros do Hinterland. Ademais, o seu tamanho não correspondia ao movimento que dia a dia se desdobrava. Levei a cabo construir um novo prédio e fiz imediatamente a aquisição de um terreno pertencente ao senhor José Tito Cordeiro Vanderlei. Em seguida, importei da Europa o material necessário à segurança das bases de construção, constante de 5 toneladas de ferro e 200 barricas de cimento. E alguns meses depois, estava Pesqueira dotada de um prédio moderno, amplo e higiênico, destinado ao açougue público da cidade, correspondendo com a sua capacidade aos fins a que se destina. E na verdade o Major Candinho ele construiu açougues na sede do município e também em todos os distritos, em Poção, em Sanharó, em Alagoinha, em Rio Branco e em Mimoso. O de Pesqueira foi construído em 1924, mas sua inauguração oficial se deu em 21 de junho de 1925. Foram muitas obras naquela época, tanto obras do município como obras a cargo do governo do estado. E na data da inauguração do novo açougue, ou do novo talho municipal, esteve presente o governador de Pernambuco da época, Sérgio Loreto, que participou principalmente
da inauguração do Grupo Escolar Virgínia Loreto, que foi no mesmo dia da inauguração do açougue, houve a inauguração do Grupo Escolar Virgínia Loreto, o Grupo Escolar Estadual, o primeiro de Pesqueira, que viria a se tornar o muito popular Grupo Escolar Rui Barbosa. Alguns detalhes da construção do açougue. Ele tinha um telhado em 2 águas, muito bonito, inclusive. Esse telhado não existe mais, faz muito tempo que o telhado dele foi simplificado. Ele tinha também uma inscrição, ele ainda tem, na verdade, uma inscrição na sua fachada, Talho Municipal 1924, que foi o ano do término da sua construção. E graças a Deus essa fachada está preservada. A gente não conta mais com o telhado em 2 águas, mas a gente continua com aquela inscrição em alto relevo na fachada. É uma coisa bastante interessante e muito importante, como um elemento material da nossa história, como patrimônio material. Isso deixa aquele imóvel muito mais valioso. E ao lado do açougue, logo em seguida, foi construído o curral municipal. Era um curral bem amplo que era utilizado para acondicionar animais que eram comercializados nos dias de feira. Já em 1951, quando o prefeito era Ézio Araújo, o açougue passou por uma grande ampliação. Aquele curral que foi construído do lado, ele foi transformado em uma nova área para o açougue, uma área que foi somada à que já existia originalmente. Naquele mesmo espaço foi construído a ampliação do talho municipal. E o curral que funcionava ali, ele foi transferido para outro lugar. Então o açougue aumentou muito de tamanho e ganhou o formato que mantém até hoje. Foi em 1951, com o prefeito Ézio Araújo, que o açougue ganhou esse formato que a gente vê nele até hoje. Mas uma observação muito importante é que mesmo com essa ampliação, a parte original do açougue, inclusive a sua fachada, foram preservadas. O que a gente vê hoje é o açougue original com a parte ampliada do lado. E a história do prédio funcionando como mercado de carnes chegou ao fim no ano de 2007, que foi quando a Feira Livre de Pesqueira foi transferida para o prédio desativado da antiga Fábrica Peixe. E o açougue foi transferido junto, também para a Fábrica Peixe. Então ele ficou um tempo desativado e depois ele sofreu uma adaptação para se tornar a sede da Universidade Aberta do Brasil. Passou mais um tempo e ele foi desocupado novamente quando a sede da UAB se mudou para outro imóvel. Enfim, depois de anos sem uso, agora em 2023 ele está passando por uma reforma, está passando por adaptações para receber o comércio popular de Pesqueira. Para o imóvel é ótimo porque um prédio sem uso, ele tende a não receber manutenção. Se ele estiver sendo usado, a gente sabe que pelo menos aquela manutenção básica ele vai ter e vai permanecer de pé. E vale lembrar que no ano que vem, em 2024, ele completa 100 anos de existência. E se ele estiver sendo bem usado e bem cuidado, não haverá presente melhor para esse centenário. É isso.